internautas. A gente começa um novo formato aqui no Candeia, um formato de entrevistas. Hoje com o Fernando Haddad, que nos recebeu aqui em seu gabinete. Vamos falar sobre sua gestão e os principais pontos para que ele responda para vocês. Também convidamos o Outras Palavras, que é aqui representado pelo Tadeu. Agradeço, Tadeu. E agradeço também ao prefeito e sua equipe que nos recebeu aqui no seu gabinete. Obrigado, prefeito. Prazer é meu. Então, nós vamos começar falando sobre mobilidade urbana. A Prefeitura lançou recentemente um site que chama O que foi feito, com os principais feitos da sua gestão. E nós vemos que a mobilidade urbana está caracterizada por pontinhos vermelhos e é o que mais tem nesse site para a gente pesquisar. Eu queria começar falando sobre a tarifa de ônibus, que para muitos ainda não ficou clara. A sua gestão foi bem caracterizada por esse aumento da tarifa. Na primeira você conseguiu manter e na segunda teve que aumentar, alegando que teria que tirar de outras áreas que não teria dinheiro. Eu queria que o senhor começasse explicando como é que se deu esse aumento, o que a Prefeitura levou em consideração para poder aumentar a tarifa de ônibus. O principal insumo do transporte público é a força de trabalho, né? E como nós temos dissídios todo ano, isso vai se incorporando ao passivo, né? Vai se acumulando um passivo em relação a isso. Então, é muito difícil manter por mais de 4 anos a tarifa congelada, que é o tempo que ficou. Ela ficou de 2011 a 2015 no patamar de R$ 3,00, e para uma inflação de 27%, 28% acumulada, o reajuste foi de menos de 17%. Então nós conseguimos, mediante aumento do subsídio significa que eu desloco recursos de impostos para minorar o efeito do aumento. Mediante o aumento do subsídio, nós conseguimos aumentar 10 pontos abaixo da inflação, que era um compromisso assumido em campanha, que a tarifa não aumentaria acima da inflação, como tinha ocorrido na gestão anterior. E nós cumprimos essa meta, além do fato de que nós ampliamos enormemente as gratuidades. Isso também está no aumento do subsídio. Hoje o estudante tem passe livre e todos os idosos a partir de 60 anos têm passe livre, não pagam pelo transporte público, tarifa zero. E no caso dos trabalhadores, o compromisso de aumentar abaixo da inflação também foi cumprido. Além de nós termos mantido o valor dos bilhetes temporais, tanto o bilhete diário, quanto o bilhete mensal, quanto o bilhete semanal, tiveram o seu preço mantido, para que haja uma migração para essas modalidades, que permite ao trabalhador pagar menos do que R$ 3,00 se usar intensivamente o transporte público. Ou seja, a gente está tentando fazer com que as pessoas migrem para uma modalidade mais inteligente. Com R$ 140,00, se você fizer 40 e poucas viagens por mês, isso já dá menos de R$ 3,00, que era o preço de 2011 da tarifa de ônibus. Então, é uma forma de gestão que favorece o transporte coletivo e o uso intensivo desse transporte coletivo. Bom, o aumento da tarifa acontece tanto em nível municipal como em nível estadual, né, com metrô e trens. O senhor acha que o senhor ficou com um desgaste político, a maior parcela de desgaste político do aumento das tarifas do transporte público? Olha, historicamente tem sido assim, né? Se você pegar as pesquisas de opinião, elas punem severamente os prefeitos das capitais nesses momentos, né? E você tem que explicar, como nós estamos fazendo, e mostrando os benefícios que estão sendo oferecidos para quem usa mais o transporte público, não para quem paga uma viagem, mas para aquele que usa no dia a dia. Aquele que usa no dia a dia não foi prejudicado em nenhuma medida, porque ele tem as outras variáveis para ajustar. Mas tem sido assim na cidade de São Paulo, e nós estamos fazendo um grande esforço para que os efeitos disso sejam minorados, conforme eu relatei. Prefeito, é importante o ponto da gratuidade para estudantes, mas ainda o senhor recebe muitas críticas em relação ao número de passagens. Segundo os dados, as passagens são limitadas a 48 viagens. Você acha que isso pode limitar o estudante a ir para outros lugares? Só fica do trajeto escola, casa?
Olha, é um número expressivo, né? O número de viagens. Isso nunca foi contestado na meia entrada. Então, se era bom para a meia entrada, eu quero crer que é bom também para o passe livre, né? Uma crítica que não faz muito sentido, né? Até porque essa reivindicação é uma reivindicação histórica da UNE, do passe livre estudantil, que até eu, como ex-ministro da Educação, fiz questão de atender. Mas a questão é que o passe livre estudantil não é bem um passe livre, né? Só pré-livre é um passe limitado, gratuito porém limitado, não chega a ser um passe livre efetivamente. Mas é o mesmo da meia entrada, né? Não foi alteradas as regras da meia entrada, só foi estendido para 100% de gratuidade. Agora, é óbvio que é uma agenda, né, que você vai construindo, você não vai conseguir colocar 6 bilhões de reais por ano no sistema em substituição ao sistema atual. Vai construindo uma agenda política que vai estendendo os benefícios para o idoso, para o estudante e assim sucessivamente. O bilhete mensal para estudante, que é com R$70, o estudante faz o que quiser na cidade durante um mês. Se ele fizer 70 viagens, o que é muito razoável para um estudante, ele vai pagar R$1 por trajeto. Então, é uma política. As pessoas que querem, às vezes, né, tudo de uma vez, né, não conseguem compreender que isso é uma construção. É que se faz com o movimento de moradia, com o movimento educacional, com o movimento da saúde. O movimento do transporte não é o único na cidade, né? E eu tenho um orçamento para atender todos os movimentos. Então, houve algum retrocesso na política de mobilidade? Eu diria que nenhum retrocesso, só houve avanço. Então, se só houve avanço, a política está no caminho certo. Houve avanço nas faixas exclusivas, houve avanço na ciclovia, houve avanço no recém-lançado programa de recuperação das calçadas, houve avanço na melhoria dos ônibus, na troca da frota, houve avanço com Wi-Fi e ar-condicionado, houve avanço com os bilhetes temporais, com o aumento bem abaixo da inflação, com o passe livre do estudante, com o passe livre do idoso. Só houve avanço. Ah, mas não é tudo que a gente quer. Não, mas porque há outros movimentos que precisam ser atendidos. Eu preciso comprar terra para moradia, eu preciso comprar terra para fazer hospital, eu preciso de recursos para fazer hospital, eu preciso de recursos para fazer creche. Então, toda a visão fragmentada da cidade é uma visão conservadora. É a pessoa olhando para o seu próprio umbigo, achando que só ele conta. Mas tem outros atores que contam na cidade. E eu preciso atender a todos. O ideal da política progressista é você fazer avançar em todas as frentes as políticas públicas universais. Não admitir retrocesso em nenhuma. E é o que a minha gestão tem preservado. Tem havido avanço em todas as políticas públicas universais. E eu tenho que pactuar com cada movimento avanços setoriais, para que a cidade toda avance. Eu não posso admitir que só um setor avance e os outros todos patinem em problemas históricos que foram herdados pela administração. Prefeito, ainda na questão da mobilidade, vamos passar agora para corredores de ônibus. A sua gestão foi caracterizada com 531,84 de corredores e faixas exclusivas de ônibus. Também de mobilidade urbana, um ponto forte da sua gestão. E que a velocidade dos ônibus subiu 46% na faixa exclusiva. E uma pesquisa realizada pelo IBOP mostra que o senhor tem respaldo da população de 93% que é a favor da ampliação das faixas de corredores. Também os parklets que o senhor criou na sua gestão, que isso tudo diminui o espaço do carro. Eu queria que o senhor explicasse como é que está sendo o desafio de implantar uma maior viabilidade no transporte público, um aumento no transporte público e a diminuição do espaço do carro numa sociedade que ainda é muito pautada pelo uso do automóvel particular. Olha, o que a universidade, a academia já demonstraram cientificamente é que quanto mais se amplia o espaço do carro, pior o trânsito. Isso já está demonstrado. Porque, na verdade, a demanda por viário aumenta mais do que a oferta. Então, você inviabiliza as cidades quando o teu foco
não é o transporte público, não é o pedestre, não é o transporte individual não motorizado, no meu caso da bicicleta. Se o teu foco é esse, você melhora as condições de trânsito. São Paulo, hoje, tem um trânsito melhor que Paris, que Roma, que Londres, que Rio de Janeiro, que Salvador. Isso, dados de uma empresa holandesa de GPS que mede todo ano o trânsito nas grandes cidades. E no último período, foi o período em que o trânsito de São Paulo menos piorou. Ou seja, piorou uma taxa a menor possível. No último ano, 2014, foi de 2% a piora no trânsito, contra 14% no último ano da gestão anterior, que era carrocêntrica. Por que que isso acontece? Porque nós estamos aplicando o que reza os estudos mais avançados na área de mobilidade. A mobilidade só melhora quando o investimento é feito corretamente no transporte público e no transporte individual não motorizado, seja o pedestre, seja o ciclista. Esse é o dado mais concreto que se tem, e não é por outra razão que qualquer cidade do mundo está investindo nisso. Tem cidade que deixou até de investir em metrô para investir no transporte público de superfície, porque está havendo um resgate, inclusive, da ideia de ocupar o viário existente para o transporte coletivo. Se for em Paris hoje, tem mais investimento no transporte de massa de superfície do que subterrâneo. Prefeito, o senhor mencionou o metrô, o senhor tem auxiliado, com cessão de terreno, por exemplo, o governo estadual na construção das novas linhas. Na boa relação que o senhor tem com o governador Geraldo Alckmin, qual é o motivo que o senhor, conversa com ele, poderia citar para a gente da demora que existe na construção das novas linhas de metrô em São Paulo? Olha, nós estamos fazendo um esforço enorme, que também é pouco valorizado publicamente, de apoio ao metrô. Nós estamos passando recursos das operações urbanas para o metrô e estamos passando terrenos valiosíssimos para o metrô, para viabilizar. No caso do Hospital da Brasilândia, nós tivemos que refazer o projeto, trazemos 6 meses do começo da obra para ceder uma parte do terreno para a futura estação Brasilândia do metrô, porque nós entendemos que é justo para a população que precisa do hospital não perder o metrô. Então, fizemos toda uma concertação e uma reelaboração dos projetos para compatibilizar o nosso hospital com a futura estação. Então, nós estamos fazendo os investimentos todos, de A a Z, tudo o que é recomendado pela literatura internacional e pelos melhores especialistas. Calçadas, ciclovias, metrô, faixas de ônibus, corredores, é o pacote completo. Agora, é difícil até para mim julgar o ritmo das obras do metrô. Eu realmente não sei te responder por que é tão lenta a entrega. Não quero nem julgar, porque talvez... Mas a população, de uma maneira geral, estranha o ritmo das obras do metrô. É realmente muito lento. Mas estão em cursos e a gente torce para o sucesso desses empreendimentos. E não só torce, como aporta recursos, seja terra, seja dinheiro das operações urbanas. Agora, prefeito, outro ponto importante da sua gestão são a criação das ciclovias. Inclusive, o senhor recebe muitas críticas por um lado da população em relação a isso. Mas uma pesquisa da Datafolha indicou que 80% da população, inclusive, aprova a criação de ciclofaixas na cidade. Eu queria saber como é que o senhor está enfrentando essa acusação de mau planejamento das ciclovias e ciclofaixas. Como que foi planejado a criação dessas ciclofaixas? Olha, a CT tem estudos que datam dos anos 80 de ciclovias. O plano cicloviário consta, inclusive, do plano diretor aprovado em 2002. Então, realmente, e a lei de uso e ocupação 2004. Os planos de bairro já contavam com malhas cicloviárias previstas, que nunca saíram do papel. Por que não saíram do papel? Porque precisa de coragem para fazer certos investimentos que mudam paradigmas. As pessoas estão habituadas com os velhos paradigmas e mesmo nós tendo frisado que nós não íamos suprimir faixas de rolamento
mas simplesmente aquela faixa que é destinada a estacionamento de veículo, e de fato não suprimimos faixas de rolamento, mesmo assim existe uma campanha muito bem orquestrada contra as ciclovias da cidade. Mas é uma campanha muito parecida com a que foi feita contra as faixas de ônibus. Ela dura um tempo, depois os fatos se impõem. A campanha contra as faixas de ônibus durou aproximadamente um ano, né? Eu quero crer que a campanha contra as faixas vai durar o mesmo tempo. E depois as evidências acabam sufocando as críticas, que são essas sim desqualificadas, né? O trabalho da CT é muito qualificado. Eu acho que as críticas é que não são. Prefeito, a gente observa uma quantidade razoável de ciclofaixas em áreas nobres da cidade. Pelo menos eu moro na Penha, não existe muita ciclofaixa sendo criada lá pela Penha. Inclusive, fiz um teste e vim até a prefeitura de bicicleta. É um risco. Eu queria que o senhor comentasse sobre a criação de ciclofaixas mais na periferia, onde tem um número grande de bicicletas, e uma interligação, se vai haver no futuro uma interligação da Zona Leste para o centro direto com a criação de uma ciclofaixa, e também sobre a manutenção delas, como é que está sendo feita. O plano cicloviário é de cerca de 500 quilômetros, 400 na minha gestão, né? E nós vamos entregar. Quando nós entregarmos esses 500 quilômetros, os bairros vão estar interligados, né? Você não vai ter uma ciclovia na porta da tua casa, mas você vai ter no teu bairro, e o teu bairro vai estar interligado com todos os outros. Até lá, você vai ver trechos que ainda não tem, porque é um projeto que está em construção. Agora, nós já estamos na periferia. Se for para São Mateus, já tem, Sapopemba já tem, o Itaim já tem, São Miguel já tem, nós já estamos na periferia, né? Agora, nós estamos chegando de acordo com o planejamento das obras. Agora, nenhum bairro vai ficar sem ciclovia, como nenhum bairro vai ficar sem calçada, como nenhum bairro vai ficar sem faixa de ônibus. Hoje as faixas de ônibus estão em todos os bairros, ninguém mais diz, no meu bairro não tem. Por quê? Porque completamos o ciclo de investimento. Então é natural que ao longo do processo de implantação surjam críticas. Essas são bem-vindas, por quê? Porque nós vamos corrigindo a implantação, favorecendo mais uma região, mas o que eu quero assegurar, ao final do processo, e 500 quilômetros é um começo, mas não é o fim, São Paulo, pelas dimensões, vai precisar de mais. Nós calculamos, nós estimamos que nós temos que chegar a 1.000 quilômetros para dar um suporte para o ciclista confiável, né, de que ele vai sair de um ponto e chegar a outro com conforto, com segurança, sem problema. Mas com 500, eu acho que você já consegue um bom resultado do ponto de vista da mobilidade. Prefeito, a Justiça entrou com algumas medidas aí, paralisou durante um tempo, né, algumas ciclovias. Ministério Público. Ministério Público, desculpa. Mas a Justiça, né? Deu uma liminar que foi cassada. Foi cassada depois. Também houve um episódio que também o Ministério Público, o Sistema Judicial, também, se não me engano, foi o IPTU, né, que barrou a reforma que o senhor queria fazer no IPTU. Como que o senhor está encarando essa atividade do Ministério Público contra algumas medidas do seu governo, da Justiça? Está atrapalhando o senhor? Olha, o que aconteceu com o IPTU não tem precedente na história do Brasil, né? Impedir um prefeito de atualizar, não o imposto, a planta genérica de valores, a base de cálculo do imposto. Isso nunca tinha acontecido, isso deu um prejuízo de R$1 bilhão para a municipalidade, atrasou investimentos, atrasou obras importantes, mas enfim, o contexto político da época era muito tenso, 2013, até hoje né? Mas quando você partidariza, instrumentaliza a justiça a favor de um ou outro partido político, é ruim, né? Isso é muito ruim, porque é uma obrigação legal a atualização da planta genérica, não foi uma invenção. Tanto é que todos os prefeitos, sem exceção, atualizaram a planta genérica de valores da cidade. Isso é uma obrigação que consta de uma lei federal, a tão elogiada Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que a obrigação do gestor é atualizar a base de cálculo dos tributos, e
de uma lei municipal. São Paulo é uma das poucas cidades que tem uma lei municipal que obriga o prefeito a rever a planta genérica de valores. Por que essa obrigação? Porque como por lei o IPTU sobe de acordo com a inflação, depois de 4 anos, alguns imóveis não se valorizaram tanto e outros se valorizaram muito além da inflação. Aí a lei obriga você a rever. Você vai baixar o preço de uns e subir o preço de outros, de acordo com o mercado. Então a lei é correta. Então não fazia sentido nenhum aquela suspensão, trouxe um prejuízo enorme para a cidade. Né? Isso não prejudica o prefeito, isso que as pessoas precisam entender. Isso prejudica a população que depende de investimento público. Né? Só a educação foi prejudicada em 250 milhões de reais. A saúde foi prejudicada em 200 milhões de reais. Só por conta dessa decisão. Quer dizer, 450 milhões, saúde e educação perderam com essa medida. Mas, enfim, nós estamos vivendo uma fase de judicialização da política e de politização da justiça. Mas eu creio que tenha ficado para trás isso. Né? No caso da ciclovia que você citou, em uma semana nós caçamos a liminar. Não deu o prejuízo que poderia dar. No caso do IPTU foi 1 ano. Nós perdemos o exercício fiscal. No caso da ciclovia, perdemos 1 semana. Então quer dizer que houve uma evolução positiva. Prefeito, nesse sentido, o senhor falou de morar no centro, né? Essa é uma grande bandeira de muitos movimentos de moradia que atuam aqui na região e que, inclusive, se não me engano, há 3 semanas fizeram uma série de ocupações em vários prédios por aqui. Como que o senhor vê a atuação desses movimentos empurrando nesse sentido da moradia no centro, morar no centro? Como que o senhor vê? Eu acho correta a orientação do movimento. Nós estamos recebendo prédios da Previdência que estão abandonados. Nós estamos recebendo esses prédios na nossa companhia de habitação. Vamos transformá-los em moradia. Nós criamos o IPTU progressivo no tempo para punir os proprietários que mantêm as suas propriedades ociosas, né, sem observar a função social da propriedade. Isso também já está em curso. Reduzimos o tempo em que as alíquotas majoradas começam a funcionar. Fizemos a PPP apoiando o governo do estado na PPP, oferecendo terra no centro para o movimento de moradia. Isso tudo vai se combinando. E você vê muitos lançamentos hoje no centro de mercado. Né? Se você for hoje, até no Minhocão, você vê lá 3, 4 empreendimentos surgindo, né, com bons resultados, porque não nos interessa trazer só o morador de baixa renda. Nós queremos trazer todas as classes sociais para o centro para que ela seja representativa do que é a cidade. Você trazer o morador de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 6, de 6 a 10, o de classe média alta, para que o centro não seja um gueto, para que o centro seja uma representação fiel da rica diversidade que a cidade tem, de todos os pontos de vista, cultural, de renda, enfim. As pessoas têm que ver o centro como um lugar da sua cidade, né? Bom, prefeito, agora entrando um pouco política, nós estamos vivendo um tempo de escândalos de corrupção por aí. Eu queria saber se isso refletiu na gestão do senhor, essa questão da Lava Jato e tudo isso que está acontecendo lá em Brasília. E por conta disso, o PT decidiu não receber mais verba privada para campanhas políticas. O ano que vem o senhor está em eleição. O senhor vai aderir a essa medida do partido? Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. Olha, o ideal seria a gente completar esse ano a reforma política para valer para o ano que vem. O Congresso tem disposição, né? Cada um tem uma visão. Eu sou a favor de algumas medidas, contrário a outras, né? Então eu entendo que o melhor que podia acontecer para o país seria fazer a reforma política, né? Ou o Supremo terminar o julgamento do financiamento empresarial. O senhor é completamente contra? Eu penso que o financiamento empresarial é um erro, porque a política ela é uma atividade da cidadania e não das empresas. Se cada cidadão vale um voto, isso também tem que valer do ponto de vista do apoio que os partidos angariam, né?
Então é o cidadão que tem que apoiar um partido, e não uma empresa. O que uma empresa tem a ver com isso, entendeu? Me parece uma distorção. O que podia admitir também, se quer ter doação empresarial, põe um limite baixo de gasto, né? Para que a empresa não compita com o cidadão no financiamento das plataformas em que ela acredita. Esses limites como estão hoje, olha o valor das campanhas, é um verdadeiro absurdo, né? Você angariar os recursos necessários para uma campanha atual. Na França isso já foi limitado, em vários países já houve uma limitação dos gastos de campanha. Então nós tínhamos que partir para isso, até para que uma pessoa sem nenhuma condição econômica pudesse se apresentar perante o eleitorado e conquistar, né, o voto das pessoas. Eu acho péssimo para o país o financiamento empresarial ilimitado como nós temos. É uma distorção da democracia. Em 2016, o partido do senhor, né, a partir de um mês atrás, disse que não vai mais tomar esse tipo de financiamento, né, empresarial. Em 2016, o senhor, né, como o Eliezer disse, o senhor vai ter um paro bastante duro, né, provavelmente com Marta Suplicy, Celso Russomano, e mais um candidato do PSDB, que é um partido que tem bastante apelo aqui na cidade. O senhor pretende fazer uma campanha sem financiamento empresarial em 2016? Olha, eu acho que se tudo der certo, né, se as propostas que estão sendo encaminhadas para o Congresso, se elas forem viabilizadas, eu acho que nós podemos, todos os partidos podem pactuar de depender menos, no mínimo, depender menos de apoio para suas campanhas. Eu acho uma exorbitância o que se gasta em campanha eleitoral. Faz o menor sentido um país com nosso nível de renda investir tanto em campanha política. Não há necessidade disso. Nós podemos fazer campanhas mais modestas, não haverá nenhum prejuízo para a democracia se nós fizermos campanhas mais modestas. Então eu vou seguir a orientação partidária. O que o PT decidir que deve ser o comportamento dos seus candidatos, obviamente que vai sopesar a viabilidade, né, com a inconveniência de financiamento empresarial. Eu vou seguir a orientação do partido. Agora, nem poderia ser diferente. Prefeito, o senhor tem um índice de aprovação muito baixo aqui na cidade, inclusive ele é menor do que da Marta, que vai ser a sua provável adversária. Eu queria saber se o senhor atribui essa rejeição num nível preocupante para a sua campanha do ano que vem a algum fato específico da sua gestão. Eu não me preocupo muito com isso ao longo do mandato, porque é muito difícil para o cidadão julgar um gestor sem conhecer o lado dele, né? Porque o lado que você conhece é o lado dos meios de comunicação, é o juízo que os meios de comunicação têm na minha administração. Como é que está essa relação do prefeito Haddad com a mídia tradicional? Não, eu respeito muito a mídia tradicional, embora não concorde com as observações que eles façam sobre as políticas públicas que estão em curso. Eu acho que eles prejudicam a cidade quando ao invés de apoiar políticas públicas avançadas, ficam fazendo um jogo dificultando a implementação dessas políticas, né? Seja coleta seletiva, ciclovia, faixa de ônibus, tudo que é elogiado fora do Brasil é criticado aqui, não faz o menor sentido. Com tudo isso, eu acho que é do jogo, né? E fora que, obviamente, que uma pessoa de esquerda no Brasil não tem mesmo, nunca teve apreço dos meios de comunicação, que tem outro viés e tem o direito de ter um viés mais conservador. Agora, na campanha muda, porque na campanha você diz o que você fez, por que você fez, quais foram os problemas que você enfrentou, né? É diferente de você ficar... Quem escolhe o momento da pesquisa, entende? Até isso
não é prerrogativa do gestor. Agora, prefeito, o senhor tem uma rejeição também na periferia, bem como a Dilma teve nessas últimas eleições, que inclusive o Aécio venceu em algumas regiões como Itaquera e Campo Limpo. Eu queria saber como que vai ser a gestão do senhor para chegar nessas pessoas da periferia que teoricamente estão migrando para o campo da direita, que não é muito o campo deles. Queria saber como é que o PT e o senhor vão chegar nessas pessoas da periferia. Olha, eu acredito nas políticas públicas que nós estamos firmando na cidade. Eu acredito no plano de governo que foi aprovado em 2012, na execução desse plano de governo. Eu acho que do mesmo jeito que aprovaram o plano de governo, podem reconhecer os méritos de uma gestão honrada e que lutou pelo direito de quem mais precisa na cidade. Então eu não tenho medo do debate político sobre esse assunto. Prefeito, quase 2 anos e meio de governo, pesando, colocando na balança as alianças, os benefícios que as alianças políticas que o senhor construiu na cidade trouxeram e os malefícios também, que o senhor respondesse uma coisa: valeu a pena apertar a mão do Paulo Maluf na campanha? Olha, quando você está na vida pública, você tem que angariar apoio para o teu projeto. Agora, se você faz concessões do teu projeto, o apoio é ruim. Se você abriu mão das tuas convicções por apoio, você fez um mau negócio. Agora, se você não abriu mão de nenhuma convicção, todo apoio é bem-vindo. Eu te digo a verdade, eu tenho 15 anos de vida pública, eu nunca abri mão de uma convicção, por nada. Nem pelo apoio de ninguém, eu não abro mão das minhas convicções. E isso tem sido a regra na minha vida, de ministro, de prefeito, e eu fico muito confortável em poder afirmar isso em qualquer ambiente, na universidade. Eu vou na universidade, eu sou um prefeito que frequenta a universidade, faço debates na universidade e respondo a esse tipo de pergunta sem o menor problema. E outra coisa, eu não faço aliança com pessoas. Eu acredito na democracia de partidos, não de pessoas. Como os partidos que me apoiavam o projeto que eu representava no plano federal, eu não tinha nem argumento para rejeitar no plano municipal. Acho que seria, inclusive, incoerente da minha parte. Você busca apoio num plano, mas por conveniência eleitoral rejeita esse apoio em outra esfera. Acho que não faz sentido. Então, ou você é transparente e diz: meu plano é esse, essas são as forças que apoiam esse plano que eu represento. Eu acho que a população tanto entendeu que me elegeu. O senhor também entrou de cabeça na campanha da Cracolândia para tirar aquele pessoal dali de uma forma mais humana, não da forma convencional que vem sendo colocada, que é bala de borracha, polícia. E aí o senhor implantou o programa de braços abertos, que inclusive vem reduzindo de 50% a 70% o consumo médio de crack daquela região. Eu queria que o senhor fizesse um balanço dessa operação Braços Abertos e também falasse um pouco da Transcidadania, que é um programa que o senhor implantou na sua gestão também, que dá bolsas para travestis e transexuais estudarem, já que tivemos recentemente um caso da Verônica, que foi espancada aí dentro de uma delegacia. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desses programas sociais da gestão do senhor. Olha, para mim democracia não é governo da maioria. Para mim democracia é o governo da maioria que observa os direitos individuais de cada cidadão, independentemente da sua orientação ideológica, orientação sexual, cor da pele, gênero, né? O governo democrático não é governo de maioria apenas. A maioria elege os governos, mas os governos verdadeiramente democráticos são aqueles que observam os direitos das minorias políticas. Senão você não tem democracia no país. Que decisão nós tomamos? Ter uma ação exemplar em relação à diversidade, ou seja, radicalizar no atendimento ao cidadão mais fragilizado, ao cidadão mais vulnerável. E esses dois grupos que você citou, o dependente químico e o travesti, o transexual, são pessoas que vivem no limite da vulnerabilidade. Estão numa situação absolutamente expostos de uma maneira a todo tipo de problemas. Educação, saúde, moradia, o que você imaginar,
tudo, qualquer direito que você imaginar, essa população tem menos acesso, né, do que qualquer outro cidadão. São programas pequenos, mas exemplares. Pequenos do ponto de vista orçamentário. Nós estamos falando de coisas pequenas. Mas, pelo exemplo, nós podemos educar as pessoas a respeitarem os direitos humanos e os direitos individuais, né? As liberdades individuais. O que nós fizemos na Luz? Nós fizemos um programa de redução de dano, que, até onde eu sei, é o primeiro nessa escala no Brasil. Ao invés de mobilizar a polícia para reprimir aquelas pessoas, que, na minha opinião, vivem um problema de saúde pública, nós acolhemos em hotéis, antes destinados ao tráfico de drogas e à prostituição, nós locamos esses hotéis por meio de parceiros privados, ONGs, e nós acolhemos essas pessoas nos hotéis, garantindo alojamento, alimentação, oportunidade de trabalho, remunerado, não é voluntário, voluntário é o trabalho, mas ele é remunerado, assistência social e assistência médica. O que aconteceu? Dos 1.500, 2.000 dependentes que frequentavam a Luz, hoje você tem uma situação em que 300, 200 frequentam. E o que aconteceu com as demais pessoas? Foram expulsas? Foram o quê? Uma parte foi acolhida no programa Braços Abertos, uma parte deixou de frequentar, porque aquelas que vinham de fora de São Paulo, dada a presença ostensiva do poder público, perderam a vontade de vir para cá. Então hoje você tem 500 pessoas no programa e 200 a 300 pessoas que ainda se encontram em situação de vulnerabilidade, mas que estão sendo diuturnamente abordadas pelos nossos agentes de saúde e os nossos assistentes sociais. Algumas pessoas voltaram para suas famílias, outras estão com carteira assinada, mas todas estão muito melhores do que antes do programa. O que não admitimos na Luz? A presença do tráfico. Isso nós não podemos admitir por uma razão muito simples. A política de redução de dano não funciona na presença do traficante. Porque o traficante é contrário à política de redução de dano. Ele quer que a pessoa consuma mais. E você quer oferecer alternativas para a pessoa consumir menos. Então, na presença do traficante, a política de redução de dano é ineficaz. Mas se a pessoa está afastada, se o traficante está afastado da região, daí a necessidade da presença da guarda e da polícia. Não para atacar os dependentes, mas para afastar o traficante, a abordagem de redução de dano funciona. Mas tem acontecido, né, prefeito? Alguns ataques da polícia, algumas batalhas campais ali. É que às Isso vezes atrapalha o programa? É que às vezes o traficante usa como escudo o dependente químico, né? Até porque existe uma zona cinza entre uma coisa e outra. Tem alguns que são só usuários, alguns que são traficantes e não são usuários, e existe aquela zona cinza do pequeno traficante que acaba se prestando a escudo do grande traficante. E nesses casos, às vezes, existe alguma tensão. Agora, em 1 ano e meio de programa, nós tivemos pouquíssimos incidentes, né? Foram feridos mais guardas civis do que usuários no cômputo geral, embora também em número reduzido, o que significa dizer que o programa está no caminho certo. Hoje você consegue transitar pela Luz. Eu ando pela Luz normalmente, inclusive de final de semana eu venho à Luz, ver como é que está o atendimento, ver como estão as pessoas, sem nenhum drama, sem nenhum problema. Aquela região que da Sala São Paulo até o Largo Coração de Jesus estava totalmente tomada por 1.500, 2.000 pessoas, hoje você tem lá uma rua, 50 metros de rua, com 150, 80, 200 pessoas que estão sendo abordadas pelo poder público para se recuperarem. E no caso do Transcidadania, é um outro grupo muito vulnerável, pessoas que não têm acesso à escola, que não têm acesso ao trabalho em razão do preconceito, que não conseguiram concluir muitas vezes o ensino fundamental, porque não conseguiram permanecer na escola, em função do bullying, né? A família expulsa, não acolhe, não entende,
é uma situação muito dramática e penosa, nós resolvemos acolher 100 pessoas que pediram para completar os seus estudos e se profissionalizar, podendo sair das ruas, deixar a prostituição e ter uma vida, a vida que ela escolher, né? A profissão que ela escolher, de maneira digna, de maneira honrada. Um programa inédito, até onde eu sei, mas que também pode significar um caminho novo a ser trilhado no sentido de resgate da dignidade humana. Bom, nós tínhamos uma vasta gama de assuntos para falar com o prefeito Fernando Haddad, mas infelizmente pelo tempo não vamos conseguir. Espero que o prefeito nos receba em outra oportunidade, quem sabe se reeleito lá para 2017. Então nós queremos agradecer aqui em nome do Candeia, junto com o site Outras Palavras. Essa entrevista vai ser compartilhada nos dois sites, candeia.jor.br e outraspalavras.net. Agradeço também a presença do Tadeu, que veio representando aqui Outras Palavras. Prefeito, muito obrigado por ter nos recebido e a toda a sua assessoria também.